Bom dia, amada e amado Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Jeremias, capítulo 51. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Jeremias 51. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor em Jeremias 51 fala assim: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os habitantes no coração dos que se levantam contra mim. Então aqui Deus, alertando que iria destruir a Babilônia e os que estavam no meio dela, pois a Babilônia não tinha dado ouvido às palavras de Deus através do profeta Daniel e através dos filhos do Senhor, os hebreus, né? E esse vento destruidor não foi um vento, né, da natureza, algo assim natural, mas sim os medos e os persas que saquearam a Babilônia. Pois mesmo sem eles saberem, eles estavam sendo usados pelo próprio Deus para agora punir a Babilônia. Então Deus estava usando ali daqueles povos, né, os medos e os persas, para punir a Babilônia, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E no verso 2 diz assim: enviarei padejadores contra a Babilônia, que padejarão e despejarão a sua terra. Despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Então o Senhor dizendo ali, né, que ia levantar, enviarei padejadores, né? O que é padejadores? O que significa isso, né? Ali, né, significa que é o que faz separar o grão de trigo da casca, né? Quando separa ali a semente da tua casca, do caule. Então eles usam ali tipo uma pá para bater, para esmagar e assim tirar a semente. Então seria assim que Deus iria fazer, né? Também quando o padeiro esmaga ali, né? Ele amassa, sova aquela massa, pode-se também dizer que está padejando, né? Padeiro está padejando aquela massa, isto é, ele está virando de um lado para o outro, ele está sovando, está amassando, ele está batendo, né? Quando a gente vê pizzaiolo, já trabalhei em pizzaria, e eles fazem aquela massa e eles às vezes deixam até um pedaço da parede ali já preparada, higienizada, própria para bater a massa, que fica socando a massa na parede para sovar, isto é, tem que até misturar tudo, né? Até ela ficar no ponto. Então o Senhor estava dizendo que ia fazer igual a esse povo da Babilônia, ia amassar, ia doer ali, né? Ia ser bem sovados mesmo. Então, por essa palavra nós conseguimos notar o quão devastador ia ser ali a punição para esses babilônicos, porque eles rejeitaram a Deus. Então, quando o Senhor diz ali que ia amassar eles como ali o padeiro amassa, né? Sova a massa, ou quando está ali para debulhar as sementes, né? Está padejando, era isso que o Senhor ia permitir. O que eles fizeram para outros povos, eles agora receberiam. No verso 3, diz assim: o flecheiro ama o seu arco contra o que arma o seu arco. Então agora, o flecheiro arma o seu arco contra o que arma o seu arco e contra o que presume a sua couraça. E não perdoareis os seus mancebos, destruí a todos os seus exércitos. Então, o Senhor está dizendo ali, eles eram acostumados, né, a destruir outros povos. E agora, mesmo aqueles exército ali dos medos e persas indo contra eles, pensando que era pela força do próprio braço, era o próprio Deus que estava ali, né, no controle de todas as coisas. O Senhor estava permitindo aqueles medos e persas serem vitoriosos contra a Babilônia, isto eles começariam, né, como diz a palavra do Senhor, o inimigo, eles ficam tão cegos que eles começaram a lutar contra eles mesmos, porque o Senhor assim permitiu essa confusão. Assim o Senhor permitiu esses medos e persas ir contra a Babilônia, porque a Babilônia tinha se engrandecido, né? Ela não quis ouvir, ela rejeitou. A Babilônia aqui representando o pecado, a imoralidade. Então nós temos uma saída, né? O Senhor diz ali
que ele iria enviar ali um vento destruidor contra o mal, contra o ímpio, contra aquilo que não agrada o coração dele. Então no verso 4 diz assim: e mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas, né? E atravessados, isso é agora, eles estariam mortos, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, diz isso, né? Que o salário do pecado é a morte. A morte espiritual é a morte física, e ali o Senhor estava permitindo isso acontecer com esse povo. E no verso 5 diz: porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Veja, por mais que eles estavam cheios de culpas, né? A fidelidade de Deus ali para com o seu povo permanecia. Mesmo quando a terra estava ali cheia de pecado contra Deus, né? Ali o Senhor dizendo, ó, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus. Eles, mesmo estando ali, né, ainda com a terra cheia de culpas perante o Santo de Israel. Porque eles pecavam, mas na verdade, no fundo ali, eles adoravam somente a Deus. Na verdade, eles adoravam ao Senhor, eles não conseguiriam se manter, né? Porque a gente tem que manter uma distância daqueles que não querem mudança e permanecem no pecado. Porque é muito mais fácil o ser humano se contaminar com o pecado do que converter o outro. Então, se a pessoa não está bem alicerçada em Cristo Jesus, ela tem que manter distância do pecado. Ela não vai aonde é a fraqueza dela. Se ela tem uma fraqueza com droga, ela não vai se misturar nas pessoas que têm esse vício da droga. Se ela tem um problema com a prostituição, ela não vai se misturar com as pessoas que se prostituem. Então, porque ela não vai brincar com as coisas de Deus. E ali o povo de Deus estava contaminado, a Babilônia tinha contaminado. A gente vai ver ali que a Babilônia contaminou outros povos. Mas eles não estavam abandonados por Deus, né? Deus tinha uma misericórdia deles, porque eles se voltavam ao Deus único, eles não estavam cultuando a outros deuses. Mas, então, ainda havia esperança para um povo ali do Senhor. Mas nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos a ser achados como, né, tido como a Babilônia, que ia ser punida, como ia ser ali, né, derrotado pelo próprio Deus, né? Então a fidelidade de Deus sempre vai permanecer. Não é que Deus esteja se agradando do pecado do povo de Israel, de Judá ali naquela época e trazendo para nós hoje em dia. Não é que Deus se agrada, mas Deus sonda o coração, né? E Israel e Judá adoravam apenas o Deus Criador. Então, eles tinham tomado uma posição, né? Por mais que eles estavam se contaminando, o Senhor estava dizendo, eles estão agora ali contaminados, mas se encontram no pecado. Mas eu não vou permitir a desolação devido à culpa deles, né? Eu não vou deixar eles desamparados, né? O Senhor queria que eles aprendessem tudo que eles estavam passando de sofrimento, opressão, no exílio, era porque eles tinham se contaminado, tinham se permitido o mal chegar até eles. Então o Senhor sempre pede para que o povo volte-se a Ele, que o povo se volte ao Pai, pedindo perdão, misericórdia, fazendo um conserto, porque o povo estava igual ao povo da Babilônia. Isso é uma Babilônia espiritual, estava contaminado espiritualmente. Então no verso 6 diz assim: fuge do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma, não vos destruais e a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará a sua recompensa. Então aqui o Senhor, né, falando, fuja, né? Então a gente aprende que a salvação é individual, fuja cada um, fuja e livre cada um a sua alma. Então é individual a salvação, a decisão de andar no caminho correto ou não é de cada um, é individual. A pessoa querer adorar a Deus verdadeiramente, não colocar a confiança na força do braço, né? Não se contaminar com a imoralidade, é a decisão de cada um, né? Abandonar o pecado é uma decisão de cada um, né? É tempo de cada um agora tomar uma decisão. O tempo da vingança do Senhor, o Senhor diz aqui, o tempo do juízo, né? Ele vai dar a recompensa. Ele diz ali, olha, no verso 6,
ele lhe dará a sua recompensa, no finalzinho da frase do verso 6, de capítulo 51 de Jeremias. Fuge no meio da Babilônia e livre cada um a sua alma, independente, né, do que o teu companheiro, que o fulano, que o ciclano, que o filho, que o marido, que o pai, que a mãe, qual a decisão que eles tomaram de seguir a vida, qual é o lado que eles decidiram ficar. Você tem que decidir por Cristo. A salvação é individual. É individual, aleluia. Não há tempo mais para o povo ficar ali entre dois pensamentos. Não tem como, nós temos que decidir seguir servindo a Jesus Cristo, amém? Aí no verso 7 diz, a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, a qual embriagava todos da terra do seu vinho, beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Veja, a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Isso, a Babilônia foi ali na mão do Senhor. Ela era para ser algo precioso, ela era preciosa, né? Mas ela ali acabou deixando os valores, acabou deixando esse Deus, né? E se ela estivesse na mão do Senhor, estaria dominando com excelência toda a terra. Mas eles deixaram a Deus e encheram essa taça que era de muito valor com a idolatria, com a autossuficiência, né? E contaminaram outras nações, contaminaram outros povos. Então, o que o Senhor está dizendo? Assim como o povo, né? Assim como é um povo, uma nação sem Deus, eles tentam ser bem-sucedidos, né? Até parecem estar bem-sucedidos, né? Aos olhos de muitos, mas sem a presença de Deus, sem Jesus no meio, o homem é fracassado. Ele vai fracassar. Você pode até olhar alguém e falar assim, olha o império que construiu, olha como eles dominam, olha como eles estão ali tomando conta de todas as áreas financeiras em tudo quanto é país, olha como eles têm avançado, mas o Senhor está dizendo, é só o que os olhos naturais veem, parece que estão, né, ali como os babilônios estavam avançando, estavam saqueando, estavam ali conquistando e oprimindo o povo de Deus, mas isso era apenas um fracasso, porque na verdade, no verso 8 e 9 a gente vai ver, em um momento caiu a Babilônia e ficou arruinada, gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará? Então o Senhor dizendo ali, olha, em um momento caiu a Babilônia, queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou, deixe-a, né? Desculpa. E vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. Então, o homem pode pensar que está vencendo, né? O homem natural, ele pode querer fazer pelo seu próprio braço, sem Deus, né? Dando tudo à sua carne, dando tudo que é bom, né? Aparentemente a tua carne, subindo ali os degraus por si próprio, servindo aos seus ídolos, prosperando na iniquidade, sendo feliz na imoralidade. O homem consegue, ele pode achar que está assim feliz, mas a palavra do Senhor diz, num só momento caiu a Babilônia, isto será num piscar de olhos que Jesus voltará. Isso num só momento caiu a Babilônia, né? Olha só, Babilônia era em um momento caiu a Babilônia, no verso 8. Isso é de repente. É no de repente que o mal vai ser aniquilado. É de repente que aquele que está no topo sem Deus, ele cai, ele é derribado. Né? Em Mateus 24:30 diz assim também, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Também em 1 Coríntios 15, 51 e 52, né? Fala a respeito do... Peraí, vou achar aqui. Aleluia. Fala a respeito disso, né? Onde Jesus vai voltar. Aleluia, glória a Deus. Aqui, ó. E eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão
incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, é num abrir e piscar de olhos que a justiça de Deus virá sobre a terra. É num abrir e piscar de olhos que o Senhor vai trazer a justiça dele sobre a terra. Então, ali, tanto para o bem quanto para aqueles que são mal, vai vir a justiça do Senhor. Então, o homem pode pensar por si próprio, né? Mas ali a palavra do Senhor diz que em nenhum momento a Babilônia cairá. Em nenhum momento o mal vai ser aniquilado. Por isso, né, nós temos que todos os dias estar firme em Cristo Jesus. Não ficar olhando na direita, né, não ficar olhando o que o ímpio tem, não ficar cobiçando o que o ímpio tem, pensar, eu ando tanto na presença do Senhor e nada para mim flui. Não, esteja diante da presença do Senhor de todo o coração e não cobice o que o mundo pode dar. Que o que o mundo dá é passageiro, somos peregrinos nessa terra, mas o que Deus tem para nos dar é eterno. Aleluia! Jesus voltará para buscar a igreja, a noiva adornada, né? Jesus vai voltar. E para julgar os que decidiram servir a Satanás. Essa é a verdade. Todo aquele que dá tudo que a carne quer, o Senhor vai voltar para fazer esse julgamento. Assim como Daniel e os outros servos de Deus ali tentaram fazer a Babilônia voltar-se ao Senhor, porque diz ali, né, queríamos sarar a Babilônia. Eles queriam, né, Deus queria sarar a Babilônia. E ele enviou os profetas, ele alertou, né, mas eles decidiram continuar a servir o pecado. Eles ali não quiseram abandonar o pecado. O mesmo modo que os servos de hoje em dia, né, estão levando a palavra de Deus, alertando, né, está levando para a Babilônia espiritual hoje, para aqueles que estão corrompidos espiritualmente, mas sem muito sucesso, porque as pessoas não querem a palavra de Deus, eles não querem ouvir o que Deus tem para dizer, eles não querem dar credibilidade para a boca de Deus na terra, que é a palavra de Deus, né? Então, quem está ali, então a palavra do Senhor aqui no verso 9 diz, queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou, isto é, ela não quis abandonar o pecado, então deixa. Quem está sujo, suja-se mais. E quem está santo, santifique-se mais. Em Apocalipse 22:11, fala sobre isso. O nosso Senhor está nos alertando hoje. Não existe mais tempo para nós brincarmos e sermos crentes. Não existe mais tempo para não decidir qual lado quer estar. Tem que tomar uma decisão, porque perto está o Senhor Jesus de voltar. Não fique em cima do muro, não fique em dúvida, não fique em dois pensamentos, mas confie verdadeiramente no Senhor. Faça aquilo que o Senhor colocar em teu coração, com alegria, com amor, com excelência, mas sirva esse Deus. No verso 10 diz assim, o Senhor trouxe a nossa justiça à luz, vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Veja, nós temos que falar do amor desse nosso Deus. Nós temos que falar do amor desse Jesus. Deus libertará o seu povo, né, da mão do opressor. Quando ele voltar, está próximo, ele vai vir para restaurar a alegria, a paz, né, para estarmos seguros. Nós vamos estar só seguros verdadeiramente quando Jesus reinar, quando Jesus voltar e ele trazer ali a recompensa de cada um. Aleluia! Então, o Senhor, quando ele diz ali que ele vai recompensar, né? Lá em Apocalipse 18, aleluia, no verso 4, diz assim, quando ele diz aqui, ó, no verso 9, queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou, deixa cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. Então o Senhor, ele vai trazer, né, a recompensa. E no verso 6 diz também, fuge do meio da Babilônia e livra cada um a sua alma, não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará a sua recompensa. E aqui em Apocalipse nós vamos ver qual é a recompensa, né, que o Senhor vai dar para o ímpio, né? Aleluia. No verso
4 do capítulo 18 de Apocalipse diz assim: eu ouvi outra voz no céu que dizia: sai dela, povo meu, sai para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então o Senhor aqui anunciando: sai, povo meu, do meio do pecado, larga, povo meu, você que já foi, né, selado pelo Espírito Santo de Deus, você que já um dia desceu as águas, você que já aceitou Cristo, toma a tua posição de servo e servo do Senhor e sai do meio do pecado. Abandona o pecado, seja idolatria, seja prostituição, seja o que for que ainda te contamina, abandona. O Senhor disse ali, abandona, para que não incorras nas suas pragas, para que você não venha estar contaminado na vinda do Mestre. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Veja, a Babilônia, o mundo está contaminado. Deus já está ali, já chegou até o alto céu, já enojou o Senhor. O pecado do mundo, a imoralidade já está enojando. O mundo está parecido, ou pior até do que Sodoma e Gomorra, né? Tornai-lhes a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhes em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe-a em dobro. Então, o mal que eles fizeram contaminando o mundo, da prostituição, do mal, da droga, da idolatria, todo o mal que foi lançado sobre um povo, contaminando, vai ser lançado contra a própria Babilônia em dobro. Contra o próprio mal em dobro. Quando fala Babilônia aqui, está falando de uma Babilônia espiritual, do mal que age, né? Aquilo que age nas hostes espirituais da maldade. Então nós temos que nos agarrar em Cristo Jesus, e cada vez mais o mal está rondando, ele está querendo receber uma ordem para vir atacar, para vir pegar o ímpio. Mas enquanto nós estamos em Cristo Jesus, ele não pode tocar em nós. Mas vai ter aquele dia em que Cristo vai vir recolher a tua noiva, amada, adornada, e aqueles que ficarem sem o Espírito Santo de Deus vai ser muito difícil, né? Se com o Espírito Santo de Deus já é difícil nós seguirmos em Cristo, porque tem tantas coisas que vêm para tirar a atenção do povo de Deus, quanto mais sem Cristo. Vai ser prantos e rangeiros de dor até Cristo vir e realmente ali depois fazer ali a separação, né? Onde o Senhor vai punir, onde o Senhor vai derramar a ira, onde o Senhor vai dar a recompensa do ímpio. E vai ser poucos ali que vai conseguir ser salvo naquele, né, grande tribunal do trono branco. Que nós não venhamos querer estar ali para tentar salvação sem o Espírito Santo de Deus, mas que a gente venha estar no meio do povo que vai ser arrebatado com a igreja de Cristo, que vai ser arrebatado na vinda já do Mestre. Que nós não venhamos estar assim contaminados com a Babilônia. Deus está dizendo que ele não abandonou o povo dele, mas ele quer que o povo tome uma posição. Não é tempo de ficar em cima do muro. Aleluia! Então, Senhor, a ira, quem faz o pecado vai receber em dobro. Quem serve o mal, quem é discípulo do mal, vai receber em dobro. Aleluia, o mal que faz ao próximo. Não queira conquistar coisas pela força do braço, não dê mais valor no dinheiro, não ame o dinheiro mais do que o ser humano. Tem pessoas que preferem amar mais o dinheiro do que dar amor a quem está próximo, estender uma mão a quem está próximo. Deus, ele não se agrada disso. Né? Como disse ali, quem está santo, santifique-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Quem é justo, seja justo cada vez mais. Quem é injusto, que seja injusto cada vez mais. Por quê? Quando essa palavra vem? Porque já está próximo a vinda do Senhor. Não há muito tempo mais, né? Então, o Senhor ainda faz uma chamada. Venha, saia do meio da Babilônia. Povo meu, saia, larga, abandona o pecado. Aleluia, eu tenho uma vida eterna para dar. Vocês estão pondo em xeque-mate a sua salvação. Vocês estão tentando ali, vocês estão tentando com a força dos seus braços, vocês estão brincando com a salvação. Com a salvação não tem como se brincar, foi pago um preço de sangue na cruz por Jesus. Jesus pagou um preço na cruz por nós. Tem uns que não acreditam, né? Desde lá o povo que crucificou Cristo, eles usavam de que era uma estratégia
política, financeira, mas é tudo engano, porque o nosso Jesus falava de um reino espiritual, de um reino, né, celestial. E eles não queriam entender, porque eles estavam ali. Quem pensa dessa forma é porque está impregnado, está preso. Jesus falou muito isso para mim nessa madrugada, está preso no financeiro e tem medo de lançar a mão disso, sendo que isso pode ser a condenação, assim como aquele povo rejeitou Cristo, rejeitou as instruções, não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, como Messias, porque eles não queriam perder o poder, né, o status financeiro e político da época. E eles então jogavam para Jesus, como se ele quisesse tomar posse disso. Mas o reino que Jesus estava falando é o reino espiritual. E que nós não venhamos estar cego como aquele povo estava, mas que nós venhamos acordar que o reino que Jesus sempre nos falava era do reino espiritual. E esse reino está disponível para todo aquele que quer ouvir a voz de Deus. Aquele que quer... Sabe quando você falar com Deus e falar, eu quero ouvir a voz do Senhor? De todo o teu coração, ele pode não falar na hora, mas é em um caminhar seu levando o filho para a escola. É numa meditação, é num sono, em uma calmaria que Jesus vem. Ele não vem no vento e na tempestade. Ele não vem na hora da... né? Ele responde a hora que você também está de joelho dobrado. Mas, às vezes, quando você menos espera, você vai ouvir a voz de Deus falando com você. Às vezes te repreendendo, às vezes te direcionando. É a voz de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Não é o espírito de qualquer um que você está servindo. Como às vezes a gente escuta umas bobeiras, né? Mas é o Espírito Santo de Deus. É o soberano, o criador, aquele que já era antes mesmo de tudo existir. É esse que nós servimos. Então, o Senhor diz ali no verso 6, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhes em dobro conforme as suas obras, o cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Então, o mal vai receber em dobro tudo que ele tem feito. O juízo do Senhor virá, né? Quanto ela se glorificou e em delícias esteve. Veja, ela se glorificou a si mesma e em delícia esteve, isto é, né? Uma falsa alegria. É o que o mal oferece ao mundo, uma falsa felicidade, né? Em delícias, isso é, ela deu tudo que a carne quis. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha e não sou viúva e não verei o pranto. Então ali quando a Babilônia, o pecado, o mal, o inimigo de Deus pensa, eu ganhei, eu estou sentada como a rainha, eu estou satisfeito, eu estou em maravilha, eu tenho tudo que eu quero, nossa, põe a alegria e a felicidade no dinheiro, nas conquistas, ali é a queda. Quando menos esperar, o Senhor voltará. E nós podemos ver os sinais, como foi falado aqui, né? Os sinais da vinda do Senhor. Nós vamos ver a vinda do Senhor. Aqui no Mateus 24:30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E por que se lamentará? Porque será tarde. Já tomou a decisão. Já tomou um lado, mesmo sem escolher, como falei, um sonho que eu tive, né? Que eu estava lavando muitas lixeiras, muitos, né, vasos sujos, imundo, e alguém passava e ria, debochava e falava assim, ainda bem que eu não escolhi servir esse Deus, porque eu servindo a Deus estava lavando sujeiras. E ali o Espírito Santo de Deus falou na minha mente, no meu coração naquela hora, fala para ela que mesmo sem escolher um lado, já foi escolhido um lado para ela. Então aqui é isso que o Senhor está dizendo, as tribos se lamentarão, porque aqueles que não escolherem o lado de Jesus vai se lamentar e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O poder está sobre ele e verão, isso é algo que vai acontecer, que o mundo todo vai ver. É algo sobrenatural e esplêndido, é a glória de Deus, é inexplicável, né? E dia e hora nós não sabemos, mas o que o Senhor está falando hoje para mim, para a tua vida, santifique-se cada dia mais, peça perdão,
tema ao Senhor, busque a presença dele verdadeiramente e você vai ver o que ele pode fazer por você. Deus pode fazer grandes coisas para você nessa terra. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas que a sua confiança não venha estar nas coisas materiais, mas o seu coração esteja depositado nas mãos do Senhor, né? Que você venha servir ao Senhor. O tempo da igreja de Jesus ser perseguida na terra virá. Né? Nós não podemos pregar o evangelho só de doçuras. Jesus salva, cura, liberta e te prospera e não faz o cristão ser um cristão verdadeiramente ali, estou com Cristo para o que der e vier. Né? Nós temos que entender que todos aqueles que serviram a Jesus Cristo pagaram alto preço. Né? Eles sofreram perseguições e não vai ser diferente com os cristãos de hoje. Para a vinda de Cristo, nós vamos ser ali forjados, nós vamos ser provados e nós temos que estar confiante em não abrir mão desse Jesus. Vai ter um tempo, infelizmente, mas é a verdade, em que nós vamos ter que ali em público, diante daqueles que se sente Deus na terra, né? O ímpio que vai dizer, você adora a Deus ou você me adora? E você vai ter que escolher teu Deus, teu Jesus, né? Aquele que deu Jesus. E nós temos que entender isso. Nós temos que ser forjados em Cristo Jesus. Nós temos que pagar o preço em Cristo Jesus. Ah, mas quando eu oro, quando eu jejuo, parece que as coisas pioram, o levante vem. É espiritual. Continue. O inimigo não quer que você ore, não quer que você jejue. O inimigo não quer que você fale do amor de Cristo. O inimigo não quer que você continue a obra. Continue. Continue a todo momento, ele não vai parar. Por que você vai parar se ele não para? Ele quer te arrastar com ele, porque ele já é um condenado, é um derrotado. Mas Cristo está dizendo, a Babilônia vai ser derrotada, a Babilônia vai cair. Em um piscar de olhos, de repente o mal vai ser aniquilado. Então não pense assim, ó, dá tempo de eu ir ali, dar uma corridinha no mundo, fazer algo. Dá tempo ainda de eu, né, me consertar depois. Não, continue no caminho do Senhor. Se você não está, se conserte com o Papai do Céu. Peça perdão, busque ao Senhor, se conserte, porque a salvação é individual. Não tem como, é individual, né? Você não vai poder levar teu filho, você não vai poder levar teu marido, você pode orar, interceder por ele aqui na terra, mas naquele grande dia não tem como você fazer mais nada. Ao descermos a cova, né, já não, ninguém pode fazer nada por aquele que foi, e nem ele que foi pode fazer, ele está ali esperando Cristo voltar. Então, enquanto há vida, há esperança. Dê o seu melhor, pense o seu melhor, se agarre em Cristo Jesus, faça dele a força para viver e dele a sua bandeira, né, onde você não vai abrir mão, onde você vai falar, não importa qual o preço, mas eu prefiro servir a Jesus, eu prefiro ficar com esse Jesus, que me deu a vida, que me deu a esperança, e todo dia me dá a oportunidade de me consertar diante dele, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra, obrigada, meu Pai. Meu Pai, visita esse meu irmão, essa minha irmã, perdoa as falhas, os pensamentos, atos e ações. Meu Pai, que se nós estamos em alguma área da nossa vida, precisando ainda de um conserto, meu Pai. Venha, Senhor Jesus, sobre essa mente, sobre essa vida, sobre esse coração. Venha mostrar, meu Pai, aonde essa pessoa precisa fazer um conserto. Onde ela precisa, Senhor, abrir mão do eu dela. Meu Pai, transforma, cura, meu Pai, resgata. O Senhor é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que pode todas as coisas, Senhor. Meu Pai, não tem como nós vivermos pensando que o Senhor não voltará, o Senhor vai voltar. Talvez muitos estejam dizendo, há mais de 2000 anos estou ouvindo isso, minha avó, minha tataravó já falou isso. Mas, Senhor, cada dia mais nós podemos ver os sinais de que o Senhor está voltando. Meu Pai, assim como os seus discípulos viviam o dia a dia deles, confiando e esperando a vinda do Senhor, que nós venhamos assim viver também, confiando e crendo e esperando o Senhor voltar, com as nossas vestes limpas, Senhor. Perdoa, Senhor, quando erramos, quando falhamos.
Meu Pai, quando demos o mau testemunho, meu Pai, no nome de Jesus, alcança, Senhor, essa pessoa. Que o teu Espírito visita ela, meu Pai. Que o Senhor venha habitar dentro dela, Senhor, direcionando ela para o caminho que o Senhor quer, de bênção e não de maldição, de salvação e não de condenação eterna. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos o teu nome, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória. O Senhor é um Deus poderoso, é um Deus grande, é um Deus forte, é o Senhor que guerreia as nossas guerras, general de guerra. Aleluia, nós te amamos, nós te louvamos e te bendizemos. Nós cremos, Senhor, que assim como o Senhor voltará, num piscar de olho, o inimigo da nossa alma também será abatido em um piscar de olhos. Amém? Senhor, se o Senhor não voltar, em nome de Jesus, amanhã estarei aqui, Senhor. E visita esse meu irmão, essa minha irmã, traga paz, alegria, confiança na tua salvação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.